de Jesus Cristo. Hoje nós teremos salas infantis, as professoras estão aí preparadas, a Patrícia, a Dona Ines. Então as crianças podem ir para as sala de adolescentes não, né? Tá, então nós vamos ficar aqui, ok. Som. Muito bem, meus irmãos, louvado seja Deus. Essa época, nossa turma, se tirar Monte Carmelo do mapa, patrocínio, essa região não é a mesma, né? Eles falam que Monte Carmelo tem quantos mil habitantes, Machado? Tem nada. Se tirar os Monte Carmelitanos, de Uberlândia dá uns 150. De Coromandel, mais uns 80. E assim vai, viu? É que essa turma não mora mais lá. Mas quando dá uma folguinha, principalmente datas especiais como Natal, né, Ano Novo, a turma viaja mesmo. Tá certo. Amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho a respeito do Natal, sobretudo lendo a passagem do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 1 de Lucas. É interessante, né, como há uma facilidade ao longo da história para se deturpar, inclusive no meio cristão mesmo, a realidade do Natal. Essa semana eu vendo alguém comentar que o Natal está errado porque a data não é 25 de dezembro. E é interessante, né? Claro, não precisa fazer muitos estudos para você descobrir que, de fato, não há nenhuma comprovação que é 25 de dezembro. Pelo contrário, há mais afirmações que não seja, porque a data no calendário, inclusive o judaico, é diferente do nosso. Mas o que nós comemoramos com o Natal? A data especificamente, ou justamente a vinda de Jesus num dia que nós não sabemos se foi, né, no nosso calendário em outubro, se foi em novembro, se foi em dezembro. Mas nós sabemos que ele veio, exatamente, que aconteceu. Então, sobretudo, nós comemoramos e louvamos ao Senhor sim no Natal. Por sinal, muitas igrejas evangélicas, chamadas evangélicas, não compreendem que essa realidade é justamente o ponto máximo para que a gente possa celebrar o Natal, dizendo: o Natal para nós não é a data especificamente, o Natal é a menção que Jesus veio, Filho de Deus, assumiu forma humana e nasceu entre os homens, veio como uma criança num ventre, nasceu e viveu entre os homens. E esse fato histórico, para nós como igreja, nós celebramos, nós exaltamos ao Senhor. Eu até considero que a maior facilidade para uma evangelização no Brasil é o Natal. A Páscoa, você tem muita gente com dúvida o que é a Páscoa, mas o Natal, praticamente, digamos, é claro que o gordinho de barba quer roubar a cena, né? Ele é famoso no Brasil, mas Jesus Cristo, ainda no Brasil católico como nós conhecemos, o Brasil sabe que o Natal tem relação com o nascimento de Jesus Cristo. Então, por isso, nós devemos, inclusive, fazer forças de evangelizar, dizendo: olha, celebre o Natal mesmo, a pessoa de Cristo veio para nos salvar. Nós temos sempre uma oportunidade, né, com a relação do Natal, para nós podermos, inclusive, deixar a mensagem do Senhor Jesus. Então, utilize isso na sua família, né? Utilize isso com os seus amigos, pessoas que você tem afinidade para conversar, e justamente mencione por que nós celebramos o Natal e a importância do Natal. Então, abra sua Bíblia no capítulo 1 de Lucas. Nós vamos
hoje, agora pela manhã e à noite, trabalharmos esse capítulo 1 de Lucas. Não vou dizer todo, mas uma boa parte. E nós temos aqui, no capítulo 1 de Lucas, no capítulo 1 nós temos aqui em Lucas o anúncio daquele que seria o precursor, aquele que seria o arauto. Para que servia o arauto? Servia para anunciar a chegada do rei. Lembra aquelas cenas de filme? Quando vem aqueles homens assim, com aquela corneta alta, bonita, esticada assim, e com um som forte, todo mundo tem que prestar atenção, porque está chegando quem? A autoridade, está chegando o rei. João Batista é o arauto de Jesus Cristo. João Batista, ele vai ser justamente esse que é o precursor de Jesus. E o que aconteceu é que nós temos aqui na história de Zacarias, que ele era sacerdote, e também sua esposa, Isabel. Ela era descendente de Levi, as mulheres não eram sacerdotisas, mas ela tinha essa descendência na família também de Levi, né? E nós temos aqui um casal muito joia, um casal abençoado. Diz o texto da palavra de Deus que eles eram tementes a Deus, eles eram justos. Porém, acontecia um grande dilema para eles. Eles tinham já uma idade avançada e a Isabel era estéril. E o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui no início do capítulo 1, verso 8. E aconteceu enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Ele foi escalado para entrar no local mais sagrado, e que muitas vezes esse serviço aqui acontecia poucas vezes na vida, porque o turno não era um turno que toda semana ele fazia aqui, todo ano. Era uma grande quantidade de sacerdotes que fazia esse trabalho. E coube a ele, nesse momento, fazer esse trabalho. Então ele entra naquele local chamado Santo dos Santos, naquele contexto do santuário do templo. E olha só o verso 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi... Isso aqui é importante para nós, né? Temente a Deus, idoso e com sonho. Olha que interessante. É por isso que, de fato, a idade não define se a pessoa está bem ou não. O que define se a pessoa está bem ou não é que ela joga na loteria todo final do ano, porque ela vai lá e, você como é que chama hoje? É o milionário da Mega. É isso? Não. Essa pessoa que pensa assim, ele é possivelmente aquele que acredita que, tendo riquezas, ele vai ser um homem feliz. Olha que interessante o local que Zacarias investe a sua vida, né? O texto nos fala que a sua esposa Isabel é estéril, depois você pode ver com mais detalhes, mas diz que os dois já são idosos, mas diz que eles oram. Olha só, a oração dele foi ouvida. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Então, para crente, para quem teme ao Senhor, para de fato mostrar que nós estamos muito cheios de ânimo, de expectativa de vida, não importa a condição, não importa o tempo, essa pessoa está orando ao Senhor, porque nós oramos agradecendo, nós oramos ao Senhor por tantas dádivas, e nós devemos ter meta de oração. Quem
vai descansar aqui enquanto não vê um filho convertido ao Senhor? Você vai parar de orar porque você chegou nos seus 60 anos, seus 50, seus 80? Não. É essa lição que nós aprendemos, que é o melhor lugar para alguém que conhece a palavra de Deus estar, justamente colocando diante do Senhor a sua oração. E olha o que aconteceu, Deus ouviu a oração de Zacarias. E Deus vem e responde a Zacarias e traz então agora essa boa notícia. O que vai acontecer é que no versículo 16, vou dar uma puladinha aí para você observar. Diz assim, ele quem? O menino, João, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Vamos juntos o 17? E irá adiante de quem? Está vendo? Ele irá adiante, é aquele que será chamado por Jesus, que nascido de mulher, não houve quem? Não houve quem fosse maior do que ele. Jesus declarou isso sobre João Batista. Por quê? Porque ele é justamente o profeta que está aqui, convivendo com Jesus. Lembrando que nós temos um período chamado período do... Quando os profetas não falaram nada, o período, como que é chamado esse período? Quando os profetas não profetizaram, qual que é o nome? Período do... Vocês estão ruins, vamos lá. Ou vocês estão no clima de Natal já, né? Não quero falar, já estou só esperando a hora do assado. É assim? Não, né? É o período do silêncio, onde as profecias silenciaram. E foi mais de 400 anos sem Deus levantar um profeta. E o povo foi para a Babilônia, foi levado cativo, voltaram através lá de Zorobabel, Esdras, mas ficou um silêncio, um vácuo de mais de 400 anos. E agora surge por meio da palavra do anjo Gabriel dizendo, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de quem? De Elias. Uma vez meu avô, kardecista que era, antes de se converter na cama e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu creio nisso, comigo orando com ele, disse assim, está vendo? A reencarnação explicada aqui, João era movido pelo espírito de quem? De Elias. Aqui, a base bíblica para o espiritismo kardecista. E aí você vai falar de fato, né, Rogério Gomes, para um kardecista que se tem uma religião rasa, mas rasa como pé de alface, doutrinariamente é a linha kardecista, é a linha espírita. Por quê? Porque eles não têm subsídio da palavra de Deus algum. A palavra de Deus está falando a respeito, o que representa Elias? Quando Jesus foi levado ao monte da transfiguração, quem aparece lá? Moisés representa quem? A lei. E Elias? Os profetas. Os profetas. E é claro que o anjo está dizendo, o que vai acontecer é que esse menino, que vai nascer, João, ele vai à frente e ele vai anunciar para que as pessoas estejam atentas para a chegada do Messias que está, pertinho de João. E mais, ele vai anunciar no poder do Espírito Santo, como no espírito de Elias, o profeta. Elias aqui representa todos os profetas que se levantaram e anunciaram que um dia o Messias viria. O Messias viria. E agora João é o escolhido para estar tão próximo, anunciando. É alguém que já chamou João Batista literalmente, trator de arado, né? De arado que passa arrancando tudo, não é isso? Ele saía a pregar. Como é que era a pregação de João Batista? Vocês lembram? A mais famosa dele, como é que ele falou para os fariseus?
Isso, raça de víboras. E sabe o que acontecia? Havia movimento de caravanas para ir ouvir João Batista, porque ele pregava, como é que diz o texto? Ele ficará, aqui no verso 15, diz assim, pois ele será grande diante do Senhor. Grande porque ele era muito grande? Não, será cheio do Espírito Santo. As pessoas iam para ouvir a mensagem de Deus. 400 anos sem Deus falar com o povo. Deus levanta um ermitão. O que é um ermitão, Machado? Um ermitão é alguém que ficava no meio do nada. Se alimentava com o quê? Mel e gafanhotos silvestres. Olha a dieta equilibrada de João Batista, né? E ele ficava lá como o diferentão da sociedade. E as pessoas diziam, mas esse homem, o que esse homem é? Doido, maluco? Até que ele abrisse a boca. Porque quando ele abria a boca, as pessoas diziam, ele tem palavras de Deus. E o Espírito Santo utilizava, por meio de João Batista, a anunciar a chegada do Senhor Jesus. E qual era o chamamento de João? E por que ele ficou com o nome de Batista? Porque ele batizava. Você pode perceber que não tem o nome aqui de sobrenome Batista. O que é isso, Batista? Não. João se torna o Batista porque ele batizava. E ele pregava o quê? Arrependimento. Quem quer celebrar o Natal verdadeiramente precisa celebrar o Natal com o coração quebrantado, arrependido. Porque senão é só, como é que a turma fala aí fora hoje em dia? O espírito do Natal. O espírito do Natal tome conta das nossas vidas. O povo nem entende o que é isso e ao mesmo tempo parece mais uma coisa... Como é que chama isso? O nome é um jargão, exato. Parece mais uma mandinga, né? Tem um outro nome que fugiu aqui agora o nome. E não tem entendimento de fato que representa Cristo na terra. João está fazendo o papel que é, para conhecer Cristo, não basta chegar na frente dele. Muitos vieram na frente de Jesus, não foram? E Jesus despediu eles, dizendo assim, eu não tenho nada para vocês. Vocês estão atrás de comida, não foi uma certa circunstância onde Jesus tinha multiplicado pães e Jesus disse assim, vocês querem mais comida? Não tenho mais, podem ir embora. E o que aconteceu com grande parte desse grupo? Foram. Porque estar diante de Jesus e entender o que Jesus veio fazer, marcando como nascimento, o Natal, a palavra Natal ligado a nascimento, de Jesus, vinda de Jesus ao mundo, está ligado a se arrepender diante do Senhor, que é o amor de Deus encarnado. Então nós temos aqui no versículo 16, diz assim, ele converterá a muitos dos filhos de Israel. Qual é a explicação rápida para os filhos de Israel? Como é que eles viviam? Sempre em obediência? Eles adotaram quais práticas para a vida deles? A prática muito piedosa ou religiosa? Não foi grande problema para Israel? Eles aprenderam o que tinha que fazer, mas ao invés de entender por meio do quebrantamento, por meio da humildade na presença de Deus, eles adotaram a religião. Por sinal, Débora, você mencionando como amar, né? Pastor, tem umas tiradas muito boas, muito boa. O pastor Jeremias Pereira fala uma coisa que eu vi esses dias, que é assim, você já recebeu um WhatsApp desaforado? Aí ele menciona assim, você tem que receber um WhatsApp desaforado de vez em quando, para provar que você é crente, para mostrar que você precisa do poder do Espírito Santo. Porque ou coisa difícil é receber um WhatsApp de alguém desaforado e ao invés de você tratar ele do mesmo jeito, você fala assim, não, eu tenho Cristo Jesus na minha vida. Eu tenho o agir de Deus no meu coração e quero demonstrar agora. Uma das coisas interessantes é que com o poder, isso acontece muito com pastor. Mas não é só com pastor não, viu? Aí fora também tem outro poder, né, que é o dinheiro. A pessoa cresce na posição social, ela cresce na evidência, em
qualquer nível, seja na igreja, em qualquer lugar. E aí, a partir daquele momento, ela não leva mais desaforo. Por quê? Ela tem agora uma blindagem, né? Ah, não, isso aqui agora eu nem respondo, nem dou atenção, nem dou, né? Por quê? Porque eu não preciso disso, não vou dar atenção para isso. E eu achei interessante a fala dele, porque, de fato, Débora, demonstra o que Jesus veio trazer para nós, que é quando nós amamos, não somente os que gostam, né? Mas quantas vezes a gente tem que amar, pedindo, Senhor, me dê graça para não fazer como o velho homem, o velho Adão que habita em mim faria toda hora. Mas agora em Cristo eu sou uma nova pessoa e por isso eu preciso da tua palavra, do teu poder. João, ele não é um homem extraordinário, mas ele é um homem cheio do Espírito Santo. E a mensagem de João vai trazer às pessoas a consciência que sem arrependimento de pecados, não há de fato a aceitação, a ação de se quebrantar na presença de Cristo. É impressionante porque hoje nós temos essa mensagem importante, sem nós pararmos para orar e dizer, Senhor, obrigado pela tua vinda, ensina-me cada dia a parecer mais com o Senhor, para que não peque, achando que só porque eu sei que o Natal tem esse sentido, aconteceu isso, o meu coração se esfrie. Eu quero celebrar o Senhor e a tua vinda com o quebrantamento, com a ação do Senhor. Então vamos lá, vamos chegar então agora, caminhando aqui. Zacarias duvidou, ele vai ficar mudo, e vai ficar mudo por praticamente a gravidez toda, até que nasce o menino. Depois você vai notar. Então, o Gabriel, que é o anjo mensageiro, diz para Zacarias que vai acontecer. E o que vai surgir agora? Capítulo 1, verso 26. Vamos lá. No 6º mês, o anjo Gabriel, o mesmo anjo, próximo, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era... Ela era de qual casa? O que isso significa? Exato, para cumprir a profecia da raiz de Davi, que sairia quem? A semente prometida, o Cristo enviado, porque foi justamente a Davi que houve a profecia, do seu trono se levantará aquele que jamais deixará de reinar. Olha só a profecia se cumprindo. Outra coisa, você e eu, né, nós temos alguma dificuldade? Nós temos que estar na presença do Senhor mesmo, né? Nós temos que estar com o coração alinhado a Deus, porque o Deus que nós conhecemos pela palavra é aquele que visita estéril e idosa, e agora visita virgem, e vai pelo poder da Shekinah de Deus cobrir ela, e nascer ali dentro. Você já pensou uma coisa dessa? Como é que chama? Fecundar, algo pelo poder do Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Diz o texto: a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Vamos 32 juntos? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Eu quero então destacar, e nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito desses 3 versículos, versículo 30, 31, 32 e 33. O anjo diz a Maria: não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. O mérito é de quem? De Deus, exato. O mérito não é de Maria. Maria foi agraciada, sim. Maria, ela é uma mulher que nós, inclusive, podemos dizer, que mulher temente, que mulher piedosa, que mulher que foi de fé. A palavra de Deus nos diz que Deus visitou ela conforme a graça de Deus. E nós temos então, sim, na vida de Maria, esse milagre extraordinário através do seu ventre, né? Então o verso 31 diz: ela ficará grávida. O anjo deixa a mensagem clara e diz assim: o nome dele será chamado Jesus. Então eu quero a ajuda de vocês para entendermos a respeito por que o nome Jesus, né? Vamos lá em Mateus 1, 21. Quem pode ler, por favor, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. A resposta do nome, inclusive, se encontra em Mateus e não está aqui em Lucas, né? Nós podemos ver outras afirmações. Qual é o significado? Para que esse nome aponta? Quem pode ler, por favor, Mateus 1, 21. Amém. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Diferente do que muitos pensam, Jesus não veio retirar o pecado de todo mundo. Jesus veio retirar o pecado do seu. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Por quê? Porque essa obra foi completa. Essa obra não é uma obra que Jesus, depois que faz, ainda fica esperando o homem assim: tomara que ele decida-se por mim. Não, a obra de Cristo foi completa. Salvar os homens que ele escolheu, salvar o seu povo dos seus próprios pecados. E ele faz isso porque ele é Jesus. A palavra aí, ela até é uma palavra comum no Antigo Testamento, o nome, né? Mas ela aqui, mais do que simplesmente o nome, é o que significa. Jesus, aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Me ajudem aí, vamos ver mais algumas atribuições a Jesus, segundo essa perspectiva do nome dele e da sua obra. Mateus 11, 27. Quem pode ler para nós, por favor? Mais uma irmã ou irmão, 27 a 30. Rapidamente, por favor. Eu vou pedir o Rogério Góes, Lucas 19, 10 também. Ninguém conhece o Pai, ninguém, a não ser o Filho. E o Filho é aquele que o Pai conhece. E aquele que desejar conhecer o Pai, precisa que quem apresente? O Filho. Ninguém poderá estar ligado a Deus se não passar pela pessoa do Filho. E quem é o Filho? Jesus. Exatamente. Então, nós temos aí uma definição que, para conhecer o Pai, tem que então estar ligado ao... eu entendo que há uma relação graciosa na vida de Maria. Nós não negamos isso. Mas atribuir a Maria acesso a Deus é um erro. Porque a palavra de Deus apresenta que para ter acesso ao Pai é por meio do Filho. E essa relação nós vamos ver com outras áreas também. Mateus 11, 27 foi agora, não foi? Então, Lucas 19, 10, ou Machado, João 14, 16, por favor. Lucas 19, 10. O Filho do... Por que filho do homem? Natureza carnal, ele assumiu a forma humana.
Ele não era um fantasma. Ele não era um poder que vinha de vez em quando e fazia milagres. Ele não era um espírito que possuía um ser humano. Não. Ele era 100% homem, nascido de uma mulher virgem. Concebido naquele ventre pelo poder do Espírito Santo. De uma maneira que até Jesus teve que, ou melhor, Deus, a ação de Deus, Trino, explicar para José. José falou assim, ó, como é que faz essa situação? Deus explica que aquela obra era uma obra divina e que ela deveria ser recebida porque o menino que estava no ventre era então uma ação direta de Deus na vida dos homens. E ele assume então o nome de homem, ele se torna ser humano, ele é identificado como homem. Então, nós temos essa atribuição. João 14,16, por favor. Olha só, Jesus lá no finalzinho, já apontando para a sua morte, sua ressurreição, ele diz, e eu pedirei ao Pai, o quê? Mas presta atenção, outro, porque ele também é. Ele é aquele que consola, é aquele que veio para aqueles que estavam sem nenhuma expectativa. E nós vamos observar hoje alguns aspectos a respeito dessa vinda do Senhor, né? Atos 4,12, para nós terminarmos essa parte aqui. Quem encontrar pode ler, por favor. Atos 4,12. Encontrou? Leia, por favor. Amém. Qual o nome? Jesus, o enviado de Deus, o Filho do homem, porque ele veio de natureza carnal, humana, ainda que não pecaminosa. Lá na ação do Espírito Santo, naquele ventre, houve a ação do Espírito Santo de blindar a natureza humana, carnal de quem? Quem que era pecaminosa? Maria. Mas ele não foi contaminado. Essa ação é uma ação poderosa. Ela é, inclusive, uma das obras mais extraordinárias que nós temos e mais difíceis de compreender, claro, mas nós cremos, porque o poder do Espírito Santo estava agindo ali. Então, Jesus não herdou o que você herda sempre que a gente pisa nessa terra aqui, já era, né? A natureza pecaminosa. Jesus não, 100% homem, 100% Deus. E não importa que outro nome, o único que deve ser invocado, o nome de Jesus. O texto diz também, Lucas 1, verso 32, diz assim, este, Jesus, será grande. Por que será, né? Vamos ver. Por que será que ele tem essa atribuição como grande? Vamos ver aí, eu peço a ajuda de vocês. Vamos observar, vou ler aqui para vocês, João 12, 41. Olha só o que diz o texto. Evangelho de João, capítulo 12, verso 41. Diz assim a palavra de Deus. Isaías disse, porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Vocês lembram dessa passagem de Isaías? O que aconteceu com Isaías? Isaías vê o quê? O trono. Ele tem uma visão a respeito dessa glória que o Filho, o Pai, essa glória que Cristo possui e que ele viu. E o que ele fez? Ele ficou assim, assustado, admirado. E diz o texto, agora o próprio Senhor Jesus dizendo que Isaías, porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Uma das coisas que essa semana estava observando, quem pode lá ler para nós Isaías 6,3, já que nós ficamos aqui? Alguém disse assim, salvo engano foi um desses pastores famosos, eu achei interessante.
Os anjos têm pecado? Os que estão lá com o Senhor? Não? Todo mundo concorda? Os anjos que estão lá com o Senhor Jesus. Os anjos pecaram? Não. Os que pecaram estão aonde? No mundo aí, não é isso? Que nós já estudamos, inclusive Apocalipse? Estão aí. Os que estão lá, não. Eles não têm nenhum pecado. E quando eles estão diante de Deus, o que eles fazem? Eles cobrem o rosto ante a glória de Cristo. Tamanha é a santidade, tamanha é o poder, tamanha é essa palavra que nós temos aqui, essa grandeza de Cristo. Os anjos cobrem os seus rostos. Algo impressionante para nós como seres humanos, sobretudo porque nós pedimos ao Espírito Santo para trazer ao nosso coração a dimensão da grandeza do Senhor. Na vida de alguém que não recebeu Jesus Cristo, o entendimento que ele tem de Cristo é bem pequenininho, né? É alguém que ele não sabe quem é. Mas no coração de alguém que foi aberto pelo poder do Espírito Santo, ele sabe que está diante daquele que é Deus, que tem todo o poder do universo, por meio da sua palavra, o mundo foi criado. E aí ele diz, como Isaías agora declara, quem pode ler, por favor, Isaías 6:3. A declaração aqui é justamente a visão que Isaías tem de Cristo, mas não o Cristo humilde, servo sofredor. O que ele sempre foi, cheio de glória, cheio de adoração, dizendo que a sua obra está em tudo que nós olhamos. Por isso que ele é tão grande, poderoso. Nós temos o Salmo 110, verso 1. Encontrou? Leia aí para a gente correr, por gentileza. Salmo 110, 1 e 2. Pode ler, por favor. É aquele que está à direita do Pai, aquele que tem o local que é dele, sempre foi dele, aquele que não tem uma dúvida quem é ele é aquele que esteve sempre à direita de Deus, e o próprio Deus está com ele ligado de uma maneira que, até a sua vinda aqui, tudo o que aconteceu por obra de amor ao seu povo escolhido, é uma declaração que isso é por tempo determinado, até que coloque debaixo todos os seus. Aí os inimigos aí, gente, vão lembrar? É o anticristo, é o falso profeta, é a grande Babilônia, é os anjos que se rebelaram, que ainda por enquanto foram lançados à terra, mas que logo terão uma sentença definitiva, quando todos forem declarados derrotados, e todos os homens, seres humanos, virem, Jesus novamente estará sendo colocado como? Ele já está, sim, mas de uma maneira que todos terão a consciência que esse lugar sempre foi dele, sempre esteve lá, e o único momento que ele abriu mão foi para salvar o seu povo. Salvar o seu povo do pecado. Olha a grandeza do Salvador da sua vida. Salmo 110, 1 e 2, leu agora? Salmo 118, 22, vamos aproveitar aqui e ler o 118, 22 e 23, por favor, enquanto eu abro também aqui em outra referência. Salmo 118, 22 e 23. A pedra que os construtores, porque nós temos em Israel o auge da sua rejeição por meio da sua crucificação. Havia um homem chamado Barrabás, e a multidão gritou para que
Herodes, como ele chama? Fugiu o nome. Pilatos, soltasse alguém. Quem foi aclamado? Barrabás. A pedra que foi rejeitada se tornou a pedra de esquina, a pedra principal, angular. Aquele que tem poder para salvar. A palavra de Deus em Mateus 7, 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque esse ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. É essa definição que nós temos, então, a respeito dessa grandeza de Cristo, não somente por meio do que ele fez, mas do que ele é. E essa relação, então, nós podemos ver essas características. Vamos caminhar, então, aqui em João, capítulo 1. Vou voltar aqui à minha Bíblia também. Capítulo 1 de João, diz o verso 32. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Então, nós vamos ver algumas características a respeito dessa definição, o Filho do Altíssimo. Quem pode ler lá em Colossenses? Colossenses, deixa eu pegar aqui, por favor, antes que vocês abram. Não, Atos 16, 17. Me ajudem aí com duas referências a mais. Lucas 8, 28. Atos 16, 17, depois Lucas 8, 28. Servo do Deus Altíssimo. Quem pode ler agora, então, Lucas 8, 28. Quem está dizendo isso aí nessa passagem? Vocês lembram? Essa passagem é a passagem do endemoniado, que ele declara. Essa palavra altíssimo aqui, ela não é utilizada toda hora. Ela é denominada aquele que tem relação com Deus, aquele que é o próprio Deus, aquele que está acima do nível dos homens. Ele está num nível de uma condição alta, e essa declaração é dita agora pela aquele que era possesso, dizendo: o que tenho, o demônio, né, dizendo: o que tenho eu contigo, ó Altíssimo, ó Altíssimo. Uma das coisas que nós lembramos nessa época do Natal é que nós temos em Cristo Jesus não apenas uma possibilidade de nós encontrarmos numa religião, nós temos na pessoa de Cristo o próprio Deus encarnado, que assumiu a forma humana e viveu entre os homens. Caminhando aqui, me ajudem com outra referência, por favor. Diz o texto, no capítulo 1, verso 32, diz assim: será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi. Vamos pegar lá a profecia onde aconteceu isso? Então vamos ver lá 2 Samuel. Vamos lá em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel 7. Vamos lá. Ah, 2 Samuel 7, eu vou ler do verso 11. Olha que Jesus, então, ou melhor, o apontamento a respeito desse trono de Davi, filho de Davi, capítulo 7, verso 11, diz assim, 2 Samuel 7, 11, a palavra de Deus diz assim, desde o dia, verso 11, que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo,
eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. É a parte B que nos importa agora. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. O Senhor fará uma casa para você. Agora verso 12, diz assim: quando os seus dias se completarem, e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você e o seu... Opa, vamos pegar aqui porque a minha leitura está errada. Olha aqui que diz o texto. Depois de você, aqui é importante nós notarmos isso aqui, ó. Depois que você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu... Aqui, pergunta simples, singular ou plural? Davi teve sanguineamente descendentes. Vamos citar um? O mais famoso? Salomão. O mais famoso. Todos os outros que foram netos, bisnetos, tataranetos, tem ligação sanguínea com Davi? Tem. Fazem parte dessa descendência de Davi. Mas o que o texto está apontando aqui? Aqui é um texto que Deus marca uma audiência, né? Olha que privilégio de Davi. Ou dizer a palavra marcou audiência, mas ele marcou um encontro. Chama Davi e Deus está contente com Davi. Deus faz promessa a Davi. Deus está feliz com Davi. Diferente com quem que foi o rei que ele rejeitou? Seu contemporâneo, Saul. Davi está andando com Deus. Davi está caminhando com Deus. E Deus levanta e diz assim: Davi, vem cá. Davi, é o seguinte, eu faço uma promessa a você. Da sua casa surgirá o seu. Vamos lá em Gênesis 3,15. Quem pode ler, por favor? Quem sabe de cor? Lembra, Rogério Gomes? A gente lembra de cor. Da sua descendência sairá aquele... Isso. Agora vamos para Abraão. Aquele que era o filho da... Ismael, natureza, o quê? Da carne. Paulo vai chamar ele que nasceu da natureza da carne. Isaac, do espírito, da promessa. Porque era Isaac o grande filho da promessa? Sim e não. Abraão ficou felizíssimo. Porque começa ali a resposta que Deus, quando tirou ele lá de Ur, uma mulher estéril, já idosos, e Deus ia fazer deles fecundos. Olhou para o céu e disse assim: Abraão, observou bem? Você será pai de multidões, e por meio de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Quando que se cumpre? Quem é esse filho da promessa? Se não é justamente o descendente, de maneira singular, de Davi, aquele que viria e moraria entre os homens, e que o seu reino não teria fim. Jesus, o Filho de Deus, o chamado homem de Nazaré. Diz amém. A palavra de Deus nos mostra que essa profecia em Davi começa ao Salmo 89, 4. Salmo 89, 4. Por favor, abra sua Bíblia aí. Salmo 89, 4. Quem pode ler o verso 4? Irmãos, vamos pensar pela história. Deus está prometendo a Israel vitória
Vê aqui o que está acontecendo. Mãe com bebê recém-nascido, você nunca sabe, né? Ligando essa hora, mas é a avó, então pode ser alguma coisa. Irmãos, vamos pensar pela história. Qual foi o grande rei de Israel? Davi. Vamos pensar então, Débora, quem foi o outro grande rei de Israel? Aí fica aquela pergunta que a turma faz. Quen. Não fica assim? Ezequias, um bom rei, é verdade, irmão, um bom rei. Não como Davi, ou pelo menos foi um famoso como Davi, mas um bom rei. Mas se você observar, Salomão, Ezequias e todos os outros reis foram assim, ó, não foram? Oscilantes. E esse reinado de Israel aconteceu de maneira que Israel jamais perdeu o trono, jamais perdeu aquela condição que nós chamamos de hereditária. O trono era sucessivo, ele era sucedido por outro e levantava outro. Foi sempre assim? Não. O que aconteceu com Israel? Quando eles distanciaram de Deus, eles levaram a consequência dos seus pecados e eles foram destruídos. Irmãos, famílias de reis, dinastias inteiras foram mortas, assassinadas pelos inimigos. Então nós temos que ter em mente que esse trono que está sendo apontado aqui não é um trono a respeito de uma sucessão, de uma dinastia sanguínea. O que está sendo prometido aqui é essa permanente glória de alguém que reinaria para sempre, que não passou por essa sucessão de sangue, mas o texto é bem claro, o seu reino não teria fim. Aí junto com o versículo 4, foi a Poliana? O verso 29, por favor, Poliana. Olha só, farei com que esse trono jamais seja destruído. Nós podemos fazer aquele exercício que a gente faz na escola bíblica dominical. Fala um reino poderoso, Machado, que já passou pela Bíblia e que nós sempre citamos, que caiu, um império. Ajudem ele aí. Babilônia. Os persas, poderosos. Caiu ou não caiu? Os romanos. Até hoje, se discute que nunca se dura um império para sempre. Até os Estados Unidos pode ser que um dia deixe de ser. Ah, mas vai demorar. Pode ser que demore mesmo, não importa. Mas nada, em termos de poder, é permanente. A não ser esse anunciado aqui. A não ser essa profecia anunciada para Cristo. Então, esse descendente que viria da casa de Davi, Isaías, nós lemos já, agora, deixa eu pegar aqui a outra referência para nós, Jeremias 23, 5, vamos ver lá, Jeremias 23, 5, para nós caminharmos aí para o final, vamos lá, Jeremias 23, 5, e vou aproveitar, nós já lemos, estudamos, Apocalipse 5, 5, quem pode ler Jeremias? Aleluia. Aquele que nasce numa manjedoura, ele é o prometido, o rei que teria toda a sabedoria para cuidar, julgar, e que o seu reino já começou por meio da sua obra realizada. E qual obra foi essa? Vir como homem. E como é que ele veio como homem? Olha que humilhação. Para aquele que é grande, para aquele que é poderoso, o que ele fez para demonstrar a sua humildade? Eu fico olhando para minha filha e eu não tenho como não imaginar. Eu falei para a Gisele esses dias, como é que Jesus se deixou
fazer um bebê? Você já parou para pensar nisso? Você já pegou aquele menininho cheio de gominha e falou assim, mas como é que pode? Jesus permitiu. Paulo escreve que ele não se julgou ser como Deus, igual a Deus, mas se humilhou, assumindo natureza humana. Para quê, irmã? Para quê, irmão? Para que você tivesse hoje essa data que nós comemoramos, a vinda daquele que não é. Esses dias descobriram aí o descendente, não é que descobriram não, né? Sempre teve. O nosso descendente aqui no Brasil, se nós tivéssemos uma monarquia, o nosso descendente de Dom Pedro, agora me fugiu o nome dele, o que é o primeiro na sucessão, tem uns 40 anos, ele é o primeiro da linha sucessória de Dom Pedro II, ele é o primeiro. Se o Brasil amanhã resolver ter uma monarquia, nós já temos a figura do rei, tá bom? Tá aí. O problema é que seja monarquia, seja a república, onde coloca o homem manifesta erro. Agora, esse rei que se levantou, ele veio de maneira mais humilde, ele nasceu como homem, ele surge numa data, enviado de Deus, e ele vai nascer, ele vai realizar essa obra, vai se entregar na cruz, vai morrer por causa dos nossos pecados, ele vai assumir essa posição de humildade, e lá na cruz, ele se entrega dizendo, está consumado. Ele fica separado de Deus por causa dos pecados nossos, e depois de 3 dias ele ressurge, e diz a palavra de Deus que toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra, ainda que nós entendamos que ele sempre teve, mas agora de maneira legal, ele conquistou o quê? O direito de ter agora seu povo. Para quê? Para que ele possa um dia reinar sobre todos aqueles que creram que ele se fez homem e nasceu neste mundo. A palavra de Deus aponta para aquele que será para nós um rei eterno, julgando, legislando, cuidando do seu povo. A história de Israel mostra que havia uma expectativa muito grande sobre um grande rei, sobretudo a libertação dos romanos. Nunca aconteceu. Mas essa é a nossa grande expectativa, que nós um dia não teremos homens com a natureza pecaminosa para estar governando, mas o nosso Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós celebramos o Natal. Uma das áreas mais importantes é entendermos que o Rei dos Reis se humilhou, o Todo-Poderoso se humilhou, veio a esse mundo para que hoje eu possa ter a esperança de celebrar o Natal, sabendo um dia esse que se humilhou e que morreu por causa dos meus pecados, será o meu grande e poderoso Rei, de maneira visível para a glória dele mesmo. Detalhe importante, irmão Luiz, esse reino já começou, tá? Esse reino já começou. Esse reino já é agora. Esse reino é aqueles que são súditos e dizem assim, eu não posso mais viver sem essa mensagem do nascimento de Jesus. Sem essa mensagem da obra que ele veio realizar por meio do seu nascimento e a sua entrega na cruz do Calvário. A obra de Cristo não é só a cruz. O estágio de humilhação de Cristo não é só a cruz. O estágio de humilhação passa pela sua natureza humana. Ele nasce e assume forma humana. Humilhação. Vive aqui entre os homens e se entrega na cruz de maneira que é a obra da nossa justificação. Irmão Luiz, chamou, por favor. Isso. Bem-estar, né?
É, é. Exato. Essa é uma realidade muito... Porque tem uma explicação para isso, não é, irmão Luiz? A igreja revela isso. Tem pessoas aqui interessadas apenas em resolver os seus problemas. Tem pessoas que vêm à igreja simplesmente porque ela está tão desesperada, ou então ela está tão assim, sabe, perdida. Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Nascer de novo é ter nova expectativa. Nascer de novo é celebrar o Cristo que veio e que um dia nós viveremos com Ele. É celebrar aqui enquanto padecemos, mas com um coração esperançoso. Um dia eu e minha casa. Amém? Porque a palavra de Deus eu vou ler à noite. As bênçãos do Senhor, a aliança do Senhor é para vocês e para os seus filhos, descendentes. A palavra de Deus aponta que aquele então que agora experimenta esse novo nascimento, aí vai celebrar, irmão Luiz. A relação é onde alguém agora diz, eu posso estar padecendo, eu posso estar enfrentando adversidades, mas nada mais se compara com a satisfação de saber que o meu Redentor vive, que ele assumiu forma humana, cumpriu toda a profecia. Um detalhe importante, viu, irmãos? Estamos chegando no final do ano. Como é bom você ler a palavra de Deus sequencial. Não faz da Bíblia uma caixinha de promessas, não. Para que você entenda todo esse enredo da palavra de Deus. Quando você nota o nascimento de Jesus, houve toda uma relação profética até que chegasse o grande dia. Há uma relação histórica onde a palavra de Deus vai se cumprindo. A revelação ela é progressiva. Hoje nós estamos numa situação que nós já temos toda a revelação completa. Nós não precisamos mais nenhuma revelação. A revelação, quando alguém fala, você quer uma revelação? Eu falo, quero, me dá a Bíblia aqui, vamos lê-la. É assim que nós vamos tratar. Porque toda a revelação já está aqui. Agora, esse grupo de pessoas e irmãos que viveram nessa época, havia aqueles que amavam a palavra de Deus, e como o irmão Luiz mencionou, havia aqueles que estavam assim, simplesmente preocupados com a sua vida, o seu bem-estar. Prova disso é que havia pessoas no templo que estavam tão ansiosos, até acompanha comigo aí, capítulo 1, vira a sua página aí, aqui no verso, vai um pouquinho à frente, né? Capítulo 2. Capítulo 2. Enquanto para uns o nascimento de Jesus produziu ódio, teve um maluco que mandou matar quem? Os meninos, porque passou lá no palácio dele 3 pastores e disseram assim, aonde está o rei dos judeus? Nós vamos adorá-lo. E eles não sabiam que estava contando para o inimigo, né? Aí, onde que eles estão? Onde que ele está mesmo? Depois vocês me contam que vocês vão encontrar, vocês passam aqui de volta, né? E, na verdade, eles estavam felizes para celebrar o nascimento de Jesus. Herodes quis matar Jesus e todos aqueles que poderiam ser o Jesus. Agora, olha a comparação. Uns, ódio, indiferença. Outros, expectativa. Capítulo 2 de Lucas, verso 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era o quê? Justo e piedoso. Vamos ler juntos? E esperava a consolação. Consolação de Israel? Ué, Rogério Gomes, que consolação que Jesus trouxe para Israel? Depois o César, na época não era já, mas o nome era César, né? Porque ele representava, o nome representava o imperador.
Essa consolação foi fazer de Israel uma potência mundial militar? É esse tipo de consolo que Simeão aguardava? Não, olha o que diz o texto. Diz a palavra de Deus que ele aguardava, e aí o texto diz: o Espírito Santo estava com ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Até aqui alguém fala: pastor, está vendo? Ele recebeu a revelação. Concorda, Débora? Concordo. Aí você pergunta para ele: mas ele tinha a Bíblia? É uma boa palavra para vocês. Ele tinha a Bíblia na época como você tem hoje? Isso é uma boa resposta, Felipe. Você, como é que você pode negar a revelação? Nós cremos na revelação, mas na revelação que já foi dada. Porque nós temos toda a palavra de Deus. Na época de Simeão não tinha ainda, estava sendo escrito, por sinal. E Simeão, quando ele vê o menino, olha lá, versículo 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. O Espírito Santo falou assim: vai lá que alguma coisa hoje, hein? Vai lá. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: olha só, irmãos, presta atenção nisso aqui. Havia crente antes de acontecer o Natal. Isso é importante, irmãos. Havia crentes antes de surgir esse dia. Agora nós celebramos o Natal. Havia crentes antes do Natal. E o que eles mais queriam? Que acontecesse o Natal. Que acontecesse a chegada do Filho de Deus. E havia muitos indiferentes. Queria mais uma proposta para o bem-estar, queria mais uma questão política, mas havia piedosos, havia crentes que aguardavam o Messias enviado, aquele que traria paz, traria esperança, espiritualmente dizendo, satisfaria aquela pessoa. E o que aconteceu? Jesus é levado ao templo, e Jesus é colocado agora nos braços de Simeão. Verso 28, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. A palavra de Deus aponta que nós, que agora estamos desse lado da história, nós celebramos o Natal com olhos no passado, dizendo: Senhor, o Senhor cumpriu a profecia, o Senhor veio como homem, nasceu aqui como menino, cumpriu a profecia para o teu povo, e nós temos o registro. E agora nós celebramos o Natal com a expectativa da tua volta, da tua chegada, e nós reinaremos contigo para todo sempre. Louvado seja o Senhor, que nessa manhã nós podemos celebrar o nome do nosso Salvador. Louvado seja o Senhor, porque eu creio que hoje, em 2023, Deus chama. Deus produz novo nascimento. Deus traz entendimento do quanto nós somos agora afortunados em Cristo Jesus. Nós somos agora esperançosos, mas não uma esperança humana, que talvez venha, talvez não venha, é uma esperança que se renova. A palavra de Gabriel, o anjo, a Maria, foi a seguinte palavra: salve, verso 28, 1:28, salve a agraciada. Quem tem uma outra versão aí? Alguém tem uma outra palavra? O Senhor está com você. Verso 28, 1:28. Todos assim, agraciada?
favorecida. O que quer dizer isso? É alguém que é visitada por Deus, é alguém que está vivendo na realidade que a mão de Deus sustenta, fortalece. Alguém agraciada é alguém que, a despeito dos problemas, experimenta de paz no coração. A vida de Maria, eu repito, nós a louvamos para a glória de Deus. Nós não colocamos ela num pedestal que ela não tem. Mas o texto diz que ela era uma mulher temente ao Senhor, apesar de ser jovem. E essa palavra agraciada manifesta que ela tinha essa dádiva de Deus na sua vida. E eu quero terminar dizendo, irmão e irmã, você tem orado cada dia dizendo: Senhor, obrigado porque eu sou um agraciado. Obrigado, porque o Senhor me visitou. Eu posso celebrar o Natal com entendimento de quem o Senhor é, do que o Senhor fez e para onde estou indo contigo. Essa dádiva de celebrar o Senhor, a despeito de tudo que nós podemos enfrentar, é uma dádiva na vida do crente, do Filho de Deus, daquele que tem, na realidade, o privilégio de ter os olhos iluminados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Fique em pé, nós vamos orar ao Senhor nesta manhã. Hoje à noite eu quero ler com os irmãos o capítulo 1, e nós vamos ver uma parte, um pouquinho aqui da visitação de Deus a Zacarias, mas eu quero destacar o cântico de Zacarias. Muito impressionante o que ele vai fazer com o menino dele no braço e o que ele vai declarar a respeito de Cristo, movido pelo Espírito Santo, né? É importante nessa época nós, de fato, rememorarmos, contarmos às nossas famílias a alegria de nós sabermos que nós não estamos simplesmente reunindo a família num feriado qualquer, né? O que mais tem no Brasil é feriado. Para cair naquilo que é trivial é a coisa mais simples que tem. Eu convido você, lá na sua família, pelo menos você para tudo e fala assim, ó, se for na sua casa, você faz até diferente. Se for o caso, você lê até o texto mesmo. Mas pelo menos você para tudo. Vamos orar, agradecendo a vinda, a profecia cumprida, que Cristo, nosso Senhor, veio sobre este mundo. Louvado seja Deus, porque nós temos esperança agora do seu retorno, porque essa profecia foi cumprida. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por cada família aqui representada, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, para que possamos celebrar o Senhor, ó Pai, que possamos ser encontrados cada dia com a consciência que somos agraciados por Ti. Entre tantos neste mundo, o Senhor nos deu o privilégio de Te conhecer. O Senhor se revelou a nós e apresentou o Pai, porque só o Senhor pode dar essa dádiva. Obrigado por pertencer ao Teu povo. Obrigado por celebrar o Natal com entendimento. Obrigado por celebrar o Natal sabendo que nós e a nossa casa estamos confiados no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e que reinará eternamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou mediante o Teu favor. Obrigado porque temos a Tua santa palavra em nossas mãos para estudar, para nos apropriar cada dia dessa verdade e que possamos transmitir com fidelidade aos nossos filhos, que possamos transmitir na nossa família a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, cobre-nos com o Teu poder, que a Tua boa mão esteja sobre nós nesse dia, que a Tua graça esteja sobre todos aqueles que estão viajando, ó Deus, tanto hoje indo, como também nos próximos dias voltando, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde a Tua igreja, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre nós. Nós oramos gratos ao Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe, um bom domingo a todos, meus irmãos. Hoje à noite, 19 horas, tá bom? Horário normal.